A gente nasce para o que é. Essa frase foi dita pela nossa entrevistada de hoje, Antônia Ágape, mulher negra, primeira cineasta paraibana. É hoje com ela que nós vamos conversar e saber como foi que ela traçou esse caminho até chegar até aqui nessa conversa. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Tcheline. Eu gostaria de que você se apresentasse, falasse um pouco da sua ancestralidade. Quem é Antônia? É simples falar de mim. Eu me chamo Maria Antônia Pereira Ágape. Eu sou filha de Eurico Francisco Pereira e Luzia da Silva Pereira. Meus ancestrais são indígenas e negros, né? E a nossa trajetória, eu digo a minha, a nossa da familiar, é muito ligado à natureza, à cultura popular, né? E aos saberes, né? Meu pai era juremeiro e caboclo juremeiro, e isso me deixou um grande legado. E eu sou honrada de pertencer a essa linhagem, essa turma que veio toda antes de mim, que é uma turma muito bela, e eu sou muito grata, sabe? Tanto quanto familiar, sanguíneo, quanto aqueles que me fortaleceram ou tentaram me enfraquecer e me tornaram mais forte para que eu chegasse até aqui. E como era Antônia menina? A Antônia menina era... Aí é que tá, era um problema, porque eu não aceitava a vida em si. Eu vim para cá com recordações da minha vida anterior e ficava muito difícil. Eu sempre dizia, quero voltar para casa, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Chorava muito em relação a isso e vi as coisas, e ainda vejo, de um prisma diferente do que as pessoas veem. Isso não quer dizer que eu seja melhor nem pior, nada, mas me acomodar nessa condição foi uma luta, e está sendo uma luta. Só que agora, com a questão da velhice, né, a gente se toma a sabedoria para si e está feito. Se você entendeu o que eu quero dizer, ótimo. Se você não entendeu, ótimo também, né? E nessa questão do tempo, tudo se manifesta ao mesmo tempo. A minha criança, a minha juventude, e posso falar com simplicidade, a sabedoria de saber ser o que a gente é. E isso tudo é momentâneo, porque esse ser existencial é uma revelação, né? E essa revelação eu tive quando era pequena, e a família não conseguia entender, porque eu queria voltar para casa e aqui não, né? E foi logicamente pela origem, né? A condição de ser negra, de ser neta de uma índia potiguar, né? Que foi aos 11 anos de idade, foi tirada da aldeia Laço, da família de um político aqui do estado da Paraíba, para ser escravizada na capital, onde ela nem sequer falava a língua dela, né? Então, todas essas histórias que são minhas e da minha família me torna mais forte, me faz com que a minha visão não fique turva diante de certas realidades que não me pertencem, entende? Então, quando você pergunta sobre a minha infância, a minha trajetória, eu tenho que honrar sempre esse ponto, porque eu me colocando, olha de onde você veio, olha quem veio antes de você, quem foram os seus pais, entende? Lá, nasci e me criei no bairro da Torre, e quando havia algum conflito no bairro, geralmente na escola, meus pais diziam, volte lá e diga de quem vocês são filhas. Somos 5 filhas, do meu pai e da minha mãe. Volte lá e diga de quem vocês são filhas. Então todas sabiam que nós éramos filhas de Eurico e Luzia, entendeu? Então já tinha um limite ali, que ali ninguém passava. E isso é uma honra muito grande, ter consciência cada vez mais do que foi implantado em mim, né?
E é isso. E a Antônia sempre gostou de contar histórias? Eu fui muito calada durante muito tempo, né? Porque o que eu podia dizer não tinha quem ouvisse, né? Não tinha mesmo. E era muito difícil para mim. E às vezes até hoje, às vezes eu falo assim, plá, 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 plá. Quando eu confio muito, e geralmente eu confio. Primeiro eu só confio, o desconfiar vem depois, né? Depois, porque vem a intuição, pá, pá, pá. Enquanto eu não prestar atenção naquilo, não sai, sabe? Aqueles que me guardam. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aí eu disse, depois não é mesmo? Aí sigo outro caminho, outra trajetória. Mas enquanto falante, eu fui muito tempo calada. Só via, só ouvia e via, nada mais. Mas depois de um certo tempo, as poucas coisas que eu dizia aglomerava pessoas para ouvir, né? Eu já cheguei a dar aula no Rio Grande do Norte, eu dava aula lá no Fundamental 2, e às vezes à noite ficava a sala lotada de alunos, e uma sala muito interessante que eu tinha numa quinta-feira, tinha nessa sala pai, avô e neto, todos estudando fundamental. E eu achava aquilo muito interessante. E eu sou professora de arte, de teatro e dança. E trabalho uma linguagem do outro, veja você quem é, olha seu potencial, você pode isso, você pode aquilo. E como era uma zona rural em que eu ensinava, São José de Mipibu, via que ali faltava muito a confiança, força para aquele menino, do mesmo jeito que eles lotavam sala para me assistir, para me ouvir, porque não tinha, era uma escassez total. Janela quebrada, sala quebrada, 2 alunos numa cadeira só, sabe? Eu não tinha lugar para colocar uma bolsa, então só tinha a minha voz, a minha imaginação e os meus conhecimentos para manter e levar alguma coisa para aquelas pessoas, que não tinha também papel, né? Então, eu sempre saía perguntando, por que essas pessoas estão aqui? Depois, com o tempo, de muita escuta de mim mesma, eu consegui perceber que eu tinha algo para dizer para aquelas pessoas, por isso que elas ficavam lá, né? E era muito bom. Perdi o ônibus de Natal para João Pessoa muitas vezes, e os alunos iam batendo de porta em porta para saber aonde eu podia dormir, junto comigo numa garupa de moto, para poder eu dormir lá e no dia seguinte voltar para a estrada para pegar ônibus para João Pessoa. E isso é um dos meus tesouros. Estou revelando algo assim que são dos meus tesouros, sabe? Da aula. Coisa bonita, Antônia. E sua formação é em artes, e como é que surge o cinema na sua vida? A minha formação acadêmica, eu sempre quis fazer filosofia. Meu pai nunca foi de proibir nada, mas filosofia ele proibiu. A gente estava numa época de ditadura militar, as mulheres para fazer o vestibular, se não fosse de maior de 21 anos, o pai tinha que assinar, e ele não assinou para que eu fizesse filosofia, porque ele disse, você não vai comer letra, só que eu também não vou comer arte. Ele tinha medo? Ele tinha muito medo. As conversas que a gente tinha até um certo tempo dentro de casa, era na cozinha. Essa conversa nunca podia ser no terraço, porque as minhas opiniões, os meus pensamentos, isso estou falando antes de 18 anos, era muito arriscado. Se algum vizinho ouvisse, se alguém ouvisse, e poderia se espalhar que tinha uma comunista, tinha uma subversiva, né? Aos 12 anos, meu pai me chamou de subversiva pela primeira vez. Eu não sabia o sentido da palavra. Apesar de, lá em casa, eu acho que foi nessa altura que ele deu o dicionário, aquele da capa Aurélio, da capa preta, aquele bem antigo, que toda casa que se preze deveria ter um. A gente se preservava, mas não tinha poder aquisitivo. Então o livro lá em casa era muito pouco. E esse livro tinha orgulho de se ter lá em casa. A rua toda fazia uso desse dicionário. Era um dicionário dessa altura, preto, da capa preta. Eu nem sei se era Aurélio. Compartilhado, era um dicionário compartilhado com a vizinhança. Quem precisasse sabia que lá em casa tinha. Entende? E eu, subversiva, então eu comecei a entender, né, que
a minha história de vinda para cá, para esse mundo, era mesmo de subversão. Porque você imagina, nasce uma criança e ela olha para tudo que é lado, vai crescendo e diz: isso aqui não me pertence, isso aqui não me pertence, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Até os 7 anos de idade, meu pai me pegava, eu me lembro como fosse hoje, dormia em rede, por cima de umas camas assim das minhas irmãs, eu sou a mais nova de 5, tudo uma atrás da outra, um ano. E ele chegou de me pegar assim pelos braços, eu chorando. Toda vez que eu ia dormir era aquele chororô. E ele disse, olhou nos meus olhos e disse: a partir de hoje, você nunca mais vai pedir para voltar para casa. Você vai ficar porque esta casa é sua. Quando eu cresci e amadureci, eu vi que foi muito sábio da parte dele, porque eu já ia fazer 7 anos, já ia entrar numa idade aonde o livre-arbítrio, a espiritualidade já não tinha tanto poder, tanta proteção para mim, né? E eu tinha que aceitar aqui mesmo. Vai ficar por lá até cumprir o que tem que ser cumprido. E eu estou muito grata por ainda estar por aqui, né? Então, meu pai, trabalhando com os elementais e tal e tudo mais, ele compreendeu. Ou vou ter uma conversa com ela hoje, vai ser definitiva. E teve. Nunca mais chorei para voltar para casa. Fiquei e agradeci. Aí ele não deixou, assim, não permitiu que você fizesse filosofia. E qual foi a saída? Aí, eu, além de não fazer filosofia, eu queria fazer filosofia fora de João Pessoa. Não tinha uma arruela furada. Mas era assim, meio atrevida, sabe? Sei. Eu queria conhecer o mundo, aquilo era insuficiente para mim. Então, o livro me daria... Eu queria entender o que faz o ser humano ser quem ele é. Por que ele age com tanta estupidez? Porque há tanta limitação para o outro, que quem deposita é o outro em você. E quando o outro deposita uma limitação em você, você começa a se questionar e se tranca, vai se trancando. Isso é muito ruim. Então eu fiz, nesse mesmo ano, quando não pude ir para a filosofia, eu fiz fisioterapia, que era o primeiro ano em Campina Grande. Foi em 80. E abri o curso, eu disse, meu pai queria, logicamente, os pais naquela altura, que queria que os filhos se dessem bem, era direito, engenharia ou medicina. E ele queria que um dos filhos, das filhas, fizesse uma dessas coisas. E fisioterapia, apesar dele não achar muito lá coisa, mas deixa ela aí, pelo menos vai vestir um branquinho, né? Só que eu passei, mas ainda bem que eu fui inteligente o suficiente, mas não fui, né? Isso também não foi só questão de inteligência, não, foi questão econômica mesmo, eu não tinha. Quando foi no ano seguinte, eu fiz para ciências sociais. Eu disse, eu vou estudar sociologia, antropologia, algo já me chamava, sabe? E eu queria entender a política, já que a gente estava naquela época completamente obscura, vamos dizer assim, né? Então, eu passei para ciências sociais em Campina Grande, né? Mas já saí daqui com algum conhecimento da sociologia e discutindo ela. Aí quando eu fui lá para dentro, eu disse, isso aqui não me pertence, eu ia dizer uma besteira, mas esse conhecimento não me pertence, porque tinha muita limitação, e eles até hoje controlam as pessoas. Se você vê as teorias sociológicas, ela coloca as pessoas em determinados espaços e querem justificar porque elas estão ali. A mim não. Eu já disse, a mim não, sabe? Meu quadrado sou eu que faço, sou eu que determino. Não é ninguém lá de fora. Os tentam, né? Tentam. E como tentam? Tentam, mas eu vou aqui escapando, ou então faço aquilo que eu disse, passo uns anos reclusa, vivendo a vida que eu quero, sem estar no meio do tititi, sabe? Das pequenas coisinhas. Burburinho. Das nojentezas desnecessárias. Então eu estudei um pouco antropologia e ciências políticas. Aí eu engravidei. Fiz biodança. Eu tinha 22. Engravidei, eu estava com 23, minha filha nasceu quando eu tinha 24.
entendeu? Aí tinha muita coisa acontecendo, muitas paixões, eu sou de me apaixonar, era, né? Calma, que agora eu estou mais controlada, eu olho, ai, Antônio, deve ser besta. Não tem mais essa história. Que bom que o tempo passa, que a gente amadurece, né? Então eu era muito apaixonada por tudo e tal. Aí conheci o Rolando Toro, né? Que é o criador da biodança. E a gente saiu fazendo umas turnês aqui pelo Nordeste até o Ceará. Fui a Canoa Quebrada e me apaixonei por aquele lugar. Aí pronto, deu nisso. Engravidei e voltei para Campina Grande, estudei, tive muito apoio dos professores lá, que eles... Onde eu vou, eu tenho a sorte das pessoas terem consideração por mim. Eu disse, onde eu estou, sabe? Chega as pessoas e há uma afinidade comum. Não é com todas, logicamente, mas com alguns. E alguns professores me davam força. Porque eu fui para lá na esperança de, como meu pai era ex-combatente, ter um apoio do Exército, que tinha lá uma cláusula que daria um apoio aos filhos ex-combatentes. Até hoje, estou esperando esse apoio. E não tinha, então era muito caro, era muito difícil, entende? E se não tivesse apoio de amigos, dos próprios professores, eu acho que eu não teria conseguido fazer muita coisa. Mas não concluí. Voltei para João Pessoa. E depois que minha filha nasceu, eu fui chamada, menos de um ano depois, minha filha estava com meses, no mesmo ano que minha filha nasceu, então, 83, fui chamada para participar dos festivais de arte, inclusive por Pedro Santos, que ninguém fala, talvez se vocês saibam dele, mas ele foi que trouxe o cinema direto aqui para João Pessoa, né, para a Universidade Federal da Paraíba. E, para mim, ele era um cara muito legal, vou a palavra mais legal, mas combinar com ele, sabe? Ele era um maestro, um músico, violinista, por muitos considerado maluco, mas para mim ele sempre foi um homem digno, sabe? Ele foi sempre aquele, quando os colegas de cinema diziam assim, como ele diz hoje, me aperreava em relação ao roteiro, ao meu sonho de realizar determinado tipo de filme, Pedro Santos dizia, Antônia faça. Ele acreditava nas minhas viagens, no meu sonho. E uma pessoa dessa eu só posso respeitar, sabe? E foi através dele que também veio a questão do filme As Cegas, né? Que vale a pena dizer, eu acho, antes da gente continuar sobre essa história do filme, que As Cegas não foi o nome que eu coloquei no filme. Esse filme As Cegas foi colocado pelos meus colegas de curso, porque eu já tinha feito um filme sobre Joana Bellarmino, que eu queria muito, mas muito ter esse filme de volta, que a universidade... eu sou muito indignada, sabe? Um acervo que a universidade poderia ter e não tem porque fez pouco. E certamente fez pouco porque era o filme de uma mulher, era um filme de uma pessoa negra com pouco recurso, certamente, né? Porque os filmes das pessoas que fizeram a primeira turma de cinema direto na Paraíba, tenho certeza que eles estão por aí ainda, sabe? Estão guardados, alguém sabe onde está. De academia é essa, sabe? Que eles não sabem o arsenal que tem. E eu me lembro claramente da última vez que eu entrei no Nudoc e que era para saber do meu filme, eu ainda estava em Campina Grande, quando tinha enviado os cartuchos para ser editado, e logicamente tinha quem vai ser editado primeiro, como vai ser editado, etc. E tal. Bom, mas como eu cheguei lá, tinha um caixote de lixo daqueles de madeira, vocês não conheciam, mas antigamente o serviço público tinha umas lixeirinhas assim de madeira. Sim. Muito útil, que agora já não faz mais, né? Ecológica e tudo. Mas com rolos e rolos e rolos de Super 8. Eu olhei para aquilo, estava assim, fora da lixeira, inclusive. Eu olhei e eu perguntei, mas o que é isso? Quantos filmes aqui na lixeira? Aí a pessoa que estava na ilha de edição disse assim,
Aí são muitos cortes, coisas que não vai prestar. Eu disse, é muita coisa que não presta, né? Não peguei para não ver, porque eu não queria ter a surpresa de ver algo que eu filmei ali no meio. Tanto que quem vê o filme As Cegas hoje sabe que aquilo ali teve uma edição que eles fizeram e não coloca nem quem fez a edição. Porque esse filme só foi feita a edição, eu acho, eu não tenho certeza, porque eu estou muito fora da universidade. Ela teve uma hora que ela deu, sabe? Ela chegou a um ponto que eu disse, isso não me pertence, não tem conhecimento. E fechou. Aí é um parênteses que eu volto já para o cinema. Certo. Um professor universitário, meu professor, e que foi meu orientador na especialização, se irritou com o meu questionamento, com a minha forma de trabalhar com ele, e dificultou o recebimento do meu diploma antes de eu ir para Portugal. E eu tive que ir para a ouvidoria pedir que ele entregasse meu diploma. E ele entregou no mesmo dia, depois de meses pedindo, já estava com passagem marcada, ele também queria fazer um mestrado fora. E foi aquela coisa toda, e eu pedindo para que aquilo saísse, e ele não dava. Aí alguém me disse, vá na ouvidoria, e eu fui. Chegando no ouvidor, disse, vá para casa, quando você chegar em casa, ele vai entrar em contato com você, e foi feito. Eu morava no Cabo do Branco, na Avenida Cairu, quando eu cheguei em casa, o telefone do meu quarto tocou. Era ele pedindo para passar na universidade para pegar esse documento. Aí vocês vejam o tamanho... Aqui não se dá isso. Do absurdo que ocorre dentro da universidade. E que naquela época eu não tinha proteção, mas descobriram que me disse, eu sei até quem foi, da própria coordenação, que disse, vai na ouvidoria, senão você não recebe isso nunca. E eu fui na ouvidoria e o ouvidor resolveu. E esse professor ficou com muita raiva de mim, por ele ter feito o erro e eu ter tentado o meu direito. O que acontece é que 10 anos se passaram, eu fiquei em Portugal, tal, trabalhando com dança, que era o meu trabalho, teatro, dança, educação lá. Quando eu volto, uma professora amiga dentro da universidade diz assim, olha, Antônio, vai haver um curso de videodança na universidade. Se você for, eu vou. Vamos? Eu disse, quando? Tal dia. Eu disse, eu vou. Então tá certo, tá combinado. O que aconteceu? Ela se encontra com ele, dentro da própria universidade, que é tudo no mesmo departamento, e diz a ele assim, a Antônia voltou e ela vai fazer o curso. Foi o que ele disse, diga a ela que não venha, que ela não entre aqui na universidade. Isso me abalou mais ainda, mas me abalou foi pelo fato dela ter vindo me dizer, e me pedir de mãozinhas juntas para que eu não fosse à universidade. Não vá, Antônia, não entre na universidade. Se eu já tinha saído daqui com uma luta terrível para conseguir os meus conhecimentos, para levar para onde quer que eu fosse, que era meu direito, já foi difícil conseguir aquilo, imagina voltar e receber uma notícia dessa. Quer dizer que nada mudou. Em 10 anos, 11 anos, nada mudou. E como é que um professor diz a um aluno, diga a ela que não entre aqui, eu não quero vê-la dentro da universidade. Que é isso, gente? E eu já não era menina, nem ele, muito menos. Entendeu? Aí eu fico juntando, e digo mais uma vez, a única mudança possível é a nossa. Porque se esse professor ou essas pessoas que não sabe onde está um documento da área que ele faz parte, e liga para minha casa, que fazia mais de 25 anos que ele não me via, perguntando aonde está tal material porque eu quero usar, eu não consigo entender aonde essas pessoas estão. Eu só sei aonde eu estou, sabe? E é dizer assim, sinto muito, mas isso não me pertence. Entendeu? Ter muito cuidado. Muito cuidado para dizer, isso não me pertence. E seguir em frente. E é esta academia que legitima o meu trabalho? Não. É essa academia que legitima o trabalho de cada um de vocês. Gente potente, de mentalidade livre,
criadora se sujeitar a uma organização dessa medíocre. Porque a academia, não todas, mas essa a qual a gente pertence ainda é muito medíocre. E a gente precisa avançar. Porque o tempo, ó, não para a esperar que alguém cresça, não. É verdade. E assim, como foi que surgiu esse desejo, essa necessidade de fazer esses filmes com essa temática? Porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ninguém pensava em falar sobre mulheres e mulheres que estavam à margem da sociedade. E você traz esse tema porque poderia ser eu. Quando eu conheci Joana Bellarmino nos festivais, ela era amiga de amigos, uma criatura que é poeta, escritora, que eu tenho a honra de dizer que eu convivi e convivo, porque cada um agora está no seu canto, mas é uma pessoa que eu admiro, que fez pós-doutorado, cara, sabe? Aí, é uma pessoa que eu admiro pela potência, porque a deficiência dela não limitou. E naquela época tinha lançado o Ano Internacional do Deficiente. Com esse filme, esse documentário de Joana Bellarmino, o pessoal do NUDOC levou o meu filme para o Rio de Janeiro, uma união dos estudantes, né? União Nacional dos Estudantes, a UNE. E o meu filme, segundo eles, que eu nunca recebi nem sequer um bilhetinho, ganhou o primeiro lugar em documentário. Porque era só poesia. Eu gosto de poesia. É por isso que eu sou quem sou, gente. Eu gosto de poesia, eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de leveza, sabe? Então, eu podia ser Joana Bellarmino, não podia? E eu já tinha nascido com a alimentação dos meus pés. Vim andar com 5 anos de idade. Tive aos 17 um médico muito legal que disse, vá dançar, porque se você dançar, aí entra a dança. Se você dançar, você consegue equilíbrio, porque eu caía, andava, meus pés batiam um no outro, que ele era assim, né? E aqui tinha uma formação óssea, batia um no outro e eu estava no chão. Então vivia com esses ossos daqui, que tempo bom, bem magrinha. Aí vivia me arranhando, joelho arranhado, essas coisas todas. E eu comecei com a dança para isso, para saber até onde meu corpo ia. Aí veio a dança, veio a oportunidade do cinema, eu fui para o cinema, né? E quando foi eu tinha passado para Campina Grande, foi Pedro Santos que me deu a dica. Eu precisava, todo mundo no final do curso teria que fazer um filme maior. Não tinha nem limite. Esse meu, as cegas, são de 10 minutos, mas não tinha tempo. Limite de tempo. Então, ele disse, olha, Antônia, eu conheci Raimundo Asfora, que vocês não devem conhecer, mas era um político das antigas, lá de Campina Grande, e ele era poeta. E falava muito de realizar um belo trabalho com aquelas chamava assim, as ceguinhas de Campina Grande. Sim. Tu vai para lá, tu leva equipamento e tu faz um documentário. Porque com você eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai-se embora e faz. E eu gostava de Pedro Santos porque era isso, como eu disse. Quando todo mundo estava me aperreando com o meu devaneio de realização, ele vinha e dizia, Antônia, faz. E eu ia me embora fazer. Se joga. Tá? E enxugava as lágrimas, ia pegar o material e ia fazer. E foi isso que eu fiz. Ter contato com elas, né? Falar com elas. Como foi o primeiro contato? Elas aceitaram logo ou ficaram resistentes? Não, em nenhum momento elas ficaram resistentes. Falei com elas, com a mãe, que naquela altura ela tinha, a mãe, eram 4, né, que seguiam. No filme mostra as 4, né, que a mãe via e as 3 não. E elas passam contando as histórias, convivendo com ela. Eu só gostaria de saber aonde estão os 10 cartuchos filmados. Porque eu não recebi, mesmo não recebendo os cartuchos todos, que está registrado no livro de cinema paraibano.
que era uma fartura, pelo que estão dizendo. Então, mesmo diante de tantas dificuldades, Antônia, seu filme passou 42 anos guardado em uma gaveta e hoje ele está no mundo, está circulando no mundo, né? Como foi que isso aconteceu? Quem foi que fez essa ponte para que esse filme estivesse hoje acessível, para que a gente pudesse apreciar o que você fez como pioneira aqui na Paraíba? É bom até respirar profundamente. Mulheres, sabe? Começou com Karine Fiuza, questionando ela ser a primeira mulher negra a fazer cinema na Paraíba, questionou, até chegar o meu nome, né? Então, e as próprias pessoas dentro da universidade, ela não estava questionando na rua não, porque na rua ninguém sabia, mas na universidade sabia o que eu tinha produzido. Mas aí a própria pessoa da universidade disse, tem Antônia, e deu meu contato, porque eles tinham contato meu, deu meu contato, ela me procurou, perguntou se podia citá-la no estudo dela de mestrado, que ela estava mestrando na altura, já concluiu. E foi assim. E logo a seguir veio o Festicine Internacional. Para a jurada veio Tatiana Carvalho Costa, de Minas Gerais, uma mulher negra, cineasta e presidente da APAN, que é a Associação de Pessoas do Audiovisual Negro, que tem no Brasil inteiro, inclusive na Paraíba. E ela chegou e questionou. E as mulheres negras da Paraíba não fazem cinema? Aí tem Karine. Karine, como a gente sabe, é muito digna daquilo que ela é. Sabe? A pessoa nasce para o que é. A pessoa nasce para o que é. Então, ela veio e disse, não, antes de mim tem Antônia. Só quem estava organizando, fazendo a produção do Festicine Internacional de João Pessoa, daquele ano 2024, se eu não estiver enganada, 2024, era a Tua Comunicação, que tinha como diretora Dina Faria, outra mulher, que me liga, e tivemos uma conversa que até hoje mexe comigo, e com certeza mexe com ela também, né? Ela me falando disso, e que seria uma honra o Festicine fazer uma homenagem como reparação, uma homenagem como reparação e como por ser a primeira mulher negra paraibana a fazer cinema, né? E ela perguntou se eu aceitava, e a gente levou uma conversa como fosse amigas há muito tempo, e eu aceitei. E cheguei lá para aquele universo que eu estava quieta na minha, como eu já disse, né? Estava no meu cantinho. Aí quando eu cheguei lá, teve todas aquelas histórias, né? E muita gente assistindo, e daí surgiu a ida a Brasília, né? E daí surgiu o COCAL, né? Um colóquio latino-americano de cinema. E chamaram a Antônia para falar. E eu não gosto nada de falar, né? Aí já conheci. Aí eu vejo a Antônia e me apaixono pela história de Antônia. E hoje ela está aqui conversando com a Retratos de Jampa. Pois é. Aí foi indo coisas, aí eu fui indo. Participei no Rio de Janeiro com uma homenagem à pioneira no cinema brasileiro. Gente, tem honra. A honra já era ter conhecido Karine, ver que tinha gente jovem, com outra perspectiva, saindo da mesquinharia, daquela condição que a academia se coloca, entendendo a potência do cinema negro na Paraíba, né? Tendo outro olhar, tem o que ser dito, e tem quem diga, entendeu? Então, por isso, eu já estava feliz demais. Mas essas coisas foram acontecendo muito. Eu parei em Cachoeira, gente. Vocês sabem que eu na mostra de documentário de Cachoeira. Eu estou me exibindo, mas para quem não me conhece, não me leva a mal, eu sou brincalhona, eu gosto de brincar, eu gosto de estar viva, viu? Então, assim, eu fui muito feliz em Cachoeira, fui muito feliz no Rio de Janeiro,
Eu fui 2 vezes no ano passado para o Rio de Janeiro. É brincadeira? Sabe? E meu filme, mesmo chamando As Cegas, que eu como quero deixar bem claro que eu acho que eu não deixei, que não era este nome do filme, mas os meus colegas de curso de cinema, como eu já tinha feito o filme sobre o João Bellarmino e estava fazendo um filme sobre as ceguinhas de Campina Grande, eles acharam por bem tratar, nomear o meu filme de As Cegas. Olha o filme das cegas, olha o filme das cegas. E As Cegas ficou. E há 42 anos depois, eu fiquei olhando para aquilo e vi que faltava. Eu vi que faltava. Porque não sei onde foi o resto, né? Dali também não conta quem fez a edição, mas é o meu trabalho, é o trabalho de outras mulheres, sabe? Que divulgou o trabalho dela para o Brasil inteiro, sabe? Que gravou disco, não sei se vocês sabem que ela gravou disco com Gilberto Gil, Lenine, Otto, as Paralamas, sabe? Elas disse assim, eu estou aqui. E as pessoas gravaram com ela porque elas eram um baú de riquezas populares. E é disso que eu gosto. É o que você traz para si, entendeu? E tentaram convencê-las de que a pessoa é para o que nasce. Nasceu pobre, nasceu cega, vai ser miserável pro resto da vida. Comigo não, baby. Certo? Não, a pessoa nasce para o que é. Prestem muita atenção. Nunca permita, sabe, que alguém venha e diz, você nasceu isso, você vai ser preta. E que honra ser preta, preta pode tudo. Você nasceu mulher e mulher não pode nada. Pode, e pode muito mais. Certo? Até orientar os homens para seguir um caminho melhor do que eles estão aí. Mesmo quando tentam silenciá-las, né? Então, é nessa condição. Sabe? Mesmo quando tenta silenciar, guardar na gaveta 42 anos, nunca foi exibido meu filme, foi cedido para um cineasta do Sudeste do Brasil colocar a década de 80 dentro do filme dele. Mas nunca ninguém aqui na Paraíba tinha visto meu filme. Mas agora a história é outra. Saiu, certo? Eu quero dizer só uma coisa. Estar aqui com vocês, com os retratos de Jampa, né? Para mim, eu tremi, eu cheguei a falar com Micheline. Micheline, pelo amor de Deus, me oriente, porque eu não sei o que é que eu vou dizer, porque para mim é de uma importância tão grande isso, sabe? Tudo para mim é importância, quando é bom é importante, sabe? E eu respeito muito o trabalho de vocês, né? E tá aqui conversando com vocês nem sabem. Não vou chorar porque eu disse, olha, Antônia, as lágrimas quando chegar em casa, vai fazer papel feio lá não, né? Então é isso, estou amando e agradeço, eu não tenho palavra. E é muito bom estar aqui com você, porque eu sei que essas mãos aqui entrelaçadas foram entrelaçadas há 42 anos atrás, e você chegou aqui para contar sua história, e para que mais mulheres se inspirem na sua história, e não se silenciem, porque tentam silenciar a gente em todo lugar. E quando eu fui estudar cinema, eu disse, as mulheres poderiam ter brilhado bem antes. Mas aí eu vejo que também no cinema a gente tem várias barreiras para transpor. E você está aqui, mostrando que isso é possível, Antônia. Muito obrigada, viu, pela sua história, pela sua resistência e por você continuar, porque eu sei que você está cheia de projetos, cheia de sonhos, e a gente honra a sua história. Obrigada, eu estou muito feliz por ter conhecido cada um de vocês. Eu estou amando, eu sou uma pessoa muito feliz e sou muito grata, muito grata. E não desistam nunca, seja quem for você, homem, mulher, só não seja um homem torto, troncho, sabe, misógino. Ai, chega a dar uma agonia falar nisso. É verdade. Mas nunca seja assim, seja apenas o que você é. E você é muito mais do que você imagina ser. E muito mais do que o outro diz que você é. Aí é que você é grande mesmo. Entende? E faz com que a gente resista e chegue onde a gente está. É uma onda nova que está chegando e nós vamos vencer. É isso, eu me inspiro em você. E eu amo você. Para vocês escutarem esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui, siga as nossas redes sociais. Retratos de Jampa no YouTube,
E fica aqui o convite para vocês escutarem a voz de Antônia Ágata. E agradecendo também pelo espaço cedido aqui pelo Jardim, que nos deu todo o conforto e segurança para poder a gente ter esse bate-papo gostoso aqui com o Antônio. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso canal. Ai, gostei, foi tão bom, tão leve. Eu também estava nervosa, mas deu tudo certo.